Agora o senhor é presidente de outra CPI que gerou uma grande polêmica porque o Renan Calheiros, que ia ser o relator da CPI, não foi designado pelo senhor como relator. E foi designado um petista. O pessoal de Alagoas foi retirado, então, da relatoria, da presidência. Houve pressões do governo em cima do senhor? O que houve? O Renan desistiu da CPI por causa disso. Quer dizer, o senhor está assumindo agora um abacaxi, uma batata quente tremenda, né? Thales, você dizer que eu sofro pressão aí é brincadeira, né? Eu não sofro pressão, ninguém vai me impressionar. Não tem como me impressionar. A questão é a seguinte... Então por que o senhor tirou o Renan da CPI? Não tirei até porque eu não tinha votado. A gente só tira depois que vota. Eu não o escolhi como relator. E vou te dizer as razões. O Renan é uma pessoa muito inteligente, um homem preparado. Na CPI da Covid, era uma CPI nacional. Nós estávamos investigando todos os desmandos que estavam acontecendo em relação a uma série de coisas que estavam levando à morte de pessoas. Era uma CPI nacional. Nós estamos investigando Maceió, o que está acontecendo ali na cidade de Maceió em relação à Braskem. A Braskem e as outras empresas anteriores, porque isso não começa em 2018. Anteriormente... Era interessante ter alguém de lá, de Alagoas, nisso? Não. Justamente porque é em Maceió? Não entendi, Thales, você está falando? Você falou o quê? Não era interessante ter alguém de Alagoas nisso, justamente porque o afundamento é em Maceió, o prejuízo é em Maceió? Tem dois... Não, Thales, tem 2 membros na CPI. Um deles tem 3, inclusive. Tem o senador Renan, que disse que não vai sair, tem o senador Rodrigo Cunha, que é senador, e tem o senador Fernando, que está no lugar do senador Renan Filho, como suplente. Não, está muito bem representado. Veja bem, de 11 membros, 3 membros é de Alagoas. Como é que... Agora, você acha que a pessoa precisa necessariamente ser relator ou presidente da CPI para poder fazer um bom trabalho? Não. Eu vou lhe dizer aqui, a Simone Tebet não era presidente, nem relatora, nem membro. Fez um ótimo trabalho na CPI. A senadora Elisiane não era membro e fez um ótimo trabalho na CPI da Covid. A senadora Soraya não era membro e fez um ótimo trabalho na CPI da Covid. A senadora Leila não era membro e fez um ótimo trabalho na CPI da Covid. Eles são membros, não estão sendo retirados da CPI. Ele vai ter direito à palavra, à voto, a fazer qualquer coisa. O que eu quis dar ali era uma isenção. Não é que o senador Renan não seja isento. Mas eu não queria começar uma CPI sob a suspeição que você ia levar uma discussão específica de Alagoas para você trazer um problema nacional que não é nacional. Então, dizer que retirou, eu não retirei ninguém. Tem 3 senadores de Alagoas que são membros da CPI. E agora lhe expliquei mais uma coisa, Thales. Necessariamente você não precisa ser do Estado para poder investigar. E tenha certeza de uma coisa. Nós vamos investigar, vamos a fundo e nós vamos tirar vários ossos e cadáveres de dentro desse guarda-roupa que tem em relação a essa atuação da Braskem lá no município de Maceió. O senhor dizia há pouco que não se pode ser valente com os bagrinhos que invadiram as sedes dos 3 poderes e ser leniente com Bolsonaro e esses oficiais das Forças Armadas que estão agora sob investigação. O senhor espera que, a exemplo do que aconteceu com os invasores das sedes dos poderes, que também o Bolsonaro e os oficiais sejam presos? E os financiadores. Aquele presos, o senhor espera que essas pessoas... Não, o senhor espera que essas pessoas sejam condenadas à prisão? Sejam punidas, todas. Comprovado envolvimento na tentativa de golpe, seja quem for, tem que ser punido. Seja um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, seja um empresário que financiou isso, seja um ministro... Agora, o senhor não considera... O senhor não acha, senador, que havendo bagrinhos condenados apenas de até 17 anos de cadeia, não seria razoável supor
que estes investigados mais graúdos tivessem penas até mais draconianas do que essa? Josias, eu não, em direito, eu não sou advogado. Agora, lógico que tem as tipificações dos crimes que as pessoas cometeram. E é baseado nas tipificações criminais que se faz uma pena. Né? Aí eu não posso aqui adiantar qual é o tipo de pena, mas dizer uma coisa para você. A Constituição, para quem jurou a Constituição, para quem disse que ia seguir a Constituição, faz uma tentativa de golpe, não tenha dúvida que essa pessoa é muito mais responsável, cometeu um crime muito maior do que aquele que foi levado para lá, certamente bancado por um empresário, sem, às vezes, nem o conhecimento do que estava fazendo, mas estava lá, depredou os três poderes e está sendo punido. Então, há uma diferença muito grande. Eu, por exemplo, sou senador da República, eu vou lá, coloco a minha mão em cima da Constituição. Faço um juramento de cumprir a Constituição. A Constituição é muito clara em relação a esse tipo de golpe. Eu sou muito mais responsável, a partir do momento que eu tenho mandato, ou sou nomeado para um cargo de ministro ou de secretário, do que uma pessoa que não fez esse tipo de juramento em momento algum. Então, sim, a punição a essas pessoas que tinham esse compromisso de proteger a nação e a democracia e participaram, a pena tem que ser maior, sim. Já que você respondeu a pergunta do Josias, vai responder uma última minha, então, tá? Senão eu vou ficar aqui ensuimada. Esse ato do Bolsonaro marcado para esse final de semana, o senhor acha que ele tem um caráter golpista? É um caráter de desespero. Nós não podemos dizer que é um país que está muito dividido, é o desespero. O Bolsonaro, ele sabia das consequências, ele mandou dinheiro para os Estados Unidos. Vai você mandar 800 mil reais para os Estados Unidos para te ver o que vai acontecer contigo. Mande. Então, veja bem, o Bolsonaro saiu daqui 2 dias antes da posse do presidente Lula, com não vou passar a faixa. Quer dizer, ele já começou, todo o rito dele começa ali. Essa expectativa desse golpe começa no dia da diplomação do presidente Lula, que foi invadida a Polícia Federal e tal, e não se tomou muita providência naquele momento. Depois do 8 de janeiro, simplesmente, parece que todo mundo ficou com os olhos vendados a tudo aquilo que estava acontecendo ali. Nada disso, isso foi programado, hoje se tem prova suficiente e quem financiou, que até agora eu não vi nenhum empresário preso que financiou. Aqui no meu estado, teve muita gente que levava alimentação para quem estava na frente do Comando Militar da Amazônia, o ex-comandante militar da Amazônia, que era passivo a tudo isso. Eu fiz essa crítica na tribuna do Senado, que ele desrespeitava a história do Comando Militar da Amazônia, que é o maior comando militar que tem no Brasil. Ser comandante militar da Amazônia é uma grande honra. O Heleno, general Heleno, aquele jeitinho dele, sempre foi um golpista, sempre atuou para fazer esse golpe. E tudo isso já foi denunciado. Aí você tem que dizer, cadê o Conselho Nacional do Ministério Público que não investiga o Aras por ele ter prevaricado em relação a essas pessoas? Por que não fizeram isso? Porque a Aras, se tivesse tomado providência em relação a Braga Neto, em relação a... Veja bem, quem é que não sabe que o Carlos Bolsonaro é que comandava o gabinete paralelo do ódio?